Atenção! Se você se sente dominado pelo medo, cercado por angústias, ameaças e mágoas, vítima de complexos ou traumas do passado, pare de sofrer. Leia o livro Como Vencer o Medo, escrito pelo reverendo Rubens Braz na inspiração do Espírito Santo. Este livro te ajudará a alcançar o melhor de Deus para a sua vida, pois o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Peça já o seu exemplar do livro Como Vencer o Medo. Acesse o nosso portal www.visãodoreino.com www.visãodoreino.com. Você está ouvindo o programa Paternidade e Filiação, porque o conhecimento te deixa corajoso. Queridos amigos, existem alguns privilégios que só podem desfrutar aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo. Quer privilégio maior do que fazer parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja? Querido ouvinte, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 26 a 27. E lá continua dizendo: quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. A exigência para ser aceito como membro do corpo de Cristo é apenas uma: confessar os pecados, reconhecendo que Ele, Jesus Cristo, é o Salvador que perdoa as nossas iniquidades, conforme diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Querido ouvinte, para continuar desfrutando da plenitude do perdão divino, como membro do corpo de Cristo, é necessário renunciar às associações com coisas, situações ou pessoas que não vivem de acordo com a palavra de Deus, conforme diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 ao 18. Não se coloquem em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Querido ouvinte, não adianta ter o título de cristão, de evangélico ou de qualquer outro tipo e não ser de fato um membro do corpo de Cristo. Pois assim como nós conhecemos o nosso próprio corpo, Deus também sabe quem é e quem não é parte do seu corpo. Ser membro do corpo de Cristo, querido amigo, vai muito além do batismo nas águas, do rito da Santa Ceia ou de uma credencial de membro ou de obreiro. Para quem é de fato, o ter ou fazer é apenas uma consequência natural. Mas nem sempre quem tem ou faz alguma coisa é de fato aquilo que os seus atos fazem parecer. Por isso, é mais importante você procurar ser de fato algo do que simplesmente procurar ter alguma coisa ou fazer alguma coisa. É por isso, ouvinte, que a palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 18, versos 18 a 24, que perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me.
Mas ouvindo ele isto, ficou triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Querido amigo, há pessoas que se preocupam muito em produzir ou possuir alguma coisa e gastam tanto tempo correndo atrás dessas coisas que a vida acaba passando, e essas pessoas se esquecem que o que na verdade nos garante a capacidade para produzir, ou seja, para fazer, e a capacidade para possuir, ou seja, ter, é ser alguma coisa, ou seja, realmente ser alguém com princípios, valores, ações, caráter. É por isso que a palavra também nos diz, querida amiga, querido amigo, em Lucas capítulo 10, versos 39 ao 42, que tinha esta Marta, uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É isso aí, querido amigo. O que fica para ser lembrado tanto na terra como na eternidade, depois que morremos, não é o que fizemos ou o que conquistamos, e sim aquilo que nós fomos na essência. É o legado que deixamos, é o caráter que deixamos para as demais pessoas, é o exemplo de vida, são as nossas crenças, e não simplesmente um carro, uma casa, uma empresa, alguma coisa desse tipo. Querido amigo, querida amiga, quando buscamos ser mais do que buscamos ter ou fazer, automaticamente resolvemos as três coisas em uma só, porém na ordem correta. Então eu digo para você, busque ser em vez de simplesmente buscar ter ou fazer. Eu gostaria de te dar um exemplo, querido ouvinte, um pai, por exemplo, que passa a vida inteira trabalhando para dar o melhor aos seus filhos, mas por viver somente para o trabalho, não lhes dá o principal, o amor de um pai presente. Este pai pode ter feito muito pelos filhos, ou seja, o fazer, e pode ter conquistado muitas coisas, ou seja, o ter, mas talvez não tenha sido verdadeiramente um pai, ou seja, o ser. Num outro exemplo, vamos imaginar um pregador que já pregou em muitas igrejas, realizou maravilhas, mas por causa da demanda ministerial, ele não teve tempo para uma vida de intimidade com Deus, por meio da oração, da meditação na palavra. Este pregador, querido ouvinte, ele pode até ter impactado milhares de vidas com a sua pregação, ou seja, fazer, e pode até ter conquistado nome e muitas outras coisas, ou seja, o ter, mas talvez, diante de Deus, não seja nem mesmo considerado um salvo, pois salvou a muitos, mas não buscou a salvação para si mesmo, ou seja, não buscou o ser. É por isso que, em resumo, querido ouvinte, o ter ou fazer é o resultado, é o produto final que todo mundo vê. O ser verdadeiro é o que você é quando ninguém está olhando. É a essência, é a alma que ninguém vê, mas que Deus contempla como um raio-x a todo instante. Por essa razão, querido ouvinte, a palavra nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Querido ouvinte, encerrando a nossa reflexão de hoje, eu digo para você que para aqueles que acreditam que estão salvos, porque cumpriram com os ritos da religião, sei lá, porque vão muito à igreja, porque tomam ceia, porque sempre batizaram, porque acendem vela ou apagam vela, para essas pessoas Deus diz: conheça as tuas obras,
Por isso, guarde o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Esta palavra está lá em Apocalipse capítulo 3, versos 8 ao 11, onde ele diz: conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e na verdade não são. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então eu te convido agora, querido ouvinte, a orar comigo. Vamos orar para que nós possamos realmente ser verdadeiramente, porque Deus sabe quem é e quem não é. Não adianta cumprirmos com os ritos se na verdade Ele sabe que na essência nós não somos filhos dEle ou não somos servos dEle. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado por me fazer teu filho por meio de Cristo. Obrigado pelo sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Obrigado pela porta que o Senhor abriu diante de mim. E por isso, mesmo tendo pouca força, vou guardar a tua palavra para que ninguém tome a minha coroa. Senhor meu Deus, me perdoa se tenho me ocupado mais com as coisas materiais do que com a tua palavra. Me perdoa se tenho me ocupado mais em ter ou fazer do que me ocupado em ser verdadeiramente alguém transformado pela tua palavra. Me perdoa, Senhor amado, se não tenho me preocupado com a tua palavra em primeiro lugar. Mas em nome de Jesus, eu ordeno agora que saia da minha vida todo tipo de engano que tenta me afastar da vontade de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo que faço parte do corpo de Cristo, vivo em santidade e a partir de hoje agradarei a Deus em todo o tempo. Louvado seja Deus. Amém. Atenção católicos, espíritas, budistas, ateus, livres pensadores, empresários, profissionais liberais e evangélicos de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região. Agora você tem um local para aprender a palavra que cura, liberta e transforma, sem religiosidade, sem incredulidade e sem tradições de homens. Venha ser impactado pelo poder de Deus. Maiores informações, acesse www.visãodoreino.com. Realização: Escola de Paternidade e Filiação. Porque o conhecimento te deixa corajoso. Te deixa corajoso. Aleluia. Ele é o mesmo. Ele trabalha em teu favor, querido. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você está ouvindo o programa Paternidade e Filiação. Porque o conhecimento te deixa corajoso. Posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus.